o início da minha busca e do meu entendimento com os chakras, né? Eu devia ter mais ou menos uns 5 anos, 4 anos e pouco, quando eu comecei a ver, eram pontos de luz nas pessoas, né? Mas eu também eu vi aquilo e eu não dava a importância que depois eu adquiri, né? Conforme eu fui aprendendo algumas coisas. E eu morava em Manaus. E eu me lembro do corredor da casa em que meu pai havia alugado, né? Era um corredor comprido e tinha 2 quartos, se não me engano, nesse corredor. Bom, eu ficava correndo nesse corredor e eu via alguma coisa, né? Via algumas figuras, mas eu também, nessa época, não dava tanta importância a elas, né? Eu via seres baixinhos que deveriam ter mais ou menos a minha altura, né? Talvez eles fossem um pouco mais altos que eu, né? Eu era um molequinho e eu via essas figuras. Mas nesse momento também eu via nas pessoas pontos de luz no corpo delas, né? E eu, na verdade, eu não conseguia entender o que era aquilo, né? Nessas figuras que eu via, eu também via, só que eu via figuras de luz maiores, eram como se fossem bolas, né? Mas para mim aquilo ali era uma coisa que eu não entendia de verdade e eu não dava a menor importância. Tanto eu não dava importância que eu comecei a contar minhas projeções astrais a partir dos 7 anos de idade, né? Porque nessa época eu acho que o meu recurso era muito pouco para eu entender algumas coisas, né? E eu vi aqueles pontos de luz, né? Que depois eles foram aumentando de tamanho, obviamente. Eu comecei a vê-los um pouco maior, né? E eu lembro que nós tínhamos em casa uma pessoa que trabalhava lá. Ela era uma índia, né? E eu olhando essa índia, eu podia ver era uma bola, né? E essa bola ela era grande na parte baixa do corpo dela, né? E eu ficava olhando aquilo sem saber direito o que eu estava vendo, né? Mas eu via que elas eram bolas com uma cor muito forte, né? Eram bolas pequenas, deviam ter uns 3 centímetros, 2 centímetros mais ou menos, né? E isso aí era uma coisa engraçada, né? Eu calculo que eu devia ter uns 4 anos e pouco, quase 5 anos de idade, né? Depois disso, eu comecei quando eu mudei para São Paulo, né? Eu comecei a ver com mais nitidez, né? Mas eu não tinha muita noção do que eu via, né? Então, eu já fazia projeções astrais após os 7 anos de idade, mas não tinha noção de que era isso, né? Eu sei que eu saía, fazia um monte de coisas, né? Mas eu não tinha noção. Depois, quando eu cheguei em São Paulo,